Vamos começar o debate principal. Meu nome é Daniel, eu sou da revista Elevador Brasil e creio que esse é o debate mais aguardado desse ano. E vamos começar apresentando aqui os três debatedores, o Ederson, o Carlos e o Parmegiano. O Ederson é pós-graduando em Engenharia de Segurança do Trabalho, bacharelado em Engenharia Mecânica, técnico em Eletrotécnica e tem mais de 20 mil horas em vistorias e serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva em elevadores e escadas rolantes. É membro do Comitê Brasileiro de Máquinas e Equipamentos Mecânicos, ABMAC, membro da Comissão de Estudos da ABNT e do Conselho de Engenharia, Segurança e Tecnologia da SOSíndicos, do Rio Grande do Sul. E também é proprietário das empresas EGMS Engenharia e ElevaUp. O nosso segundo debatedor é o Carlos Eduardo, engenheiro mecânico, especialista em transportes verticais, com 14 anos de experiência. Também proprietário da ON Soluções Engenharia, membro da Comissão de Elevadores da ABNT. E o nosso último debatedor, Edson Parmegiano, engenheiro mecânico, docente nas escolas Sindiflix, Ecosila, De Repente Síndico, Vale Síndico e Síndicos de Coragem. Trabalhou como engenheiro em multinacionais, navios, plataforma e é proprietário da Pavuc Engenharia. E aqui nós vamos abordar alguns tópicos que foram previamente selecionados. E o primeiro tópico desse debate é causas e fatores contributivos para os acidentes. E primeira pergunta para você, Ederson. A falta de manutenção preventiva adequada é o maior vilão do setor? Pô, já começou com um soco no estômago já. Antes de a gente responder, de fato, eu acho que tem uma pergunta que anda circulando muito aí, né, que deve provavelmente ser dúvida de todos que estão participando aqui hoje com a gente, é a quantidade de acidentes dentro do nosso segmento, né? Só para a gente conhecer e a gente conseguir entender a galera que está aqui junto com a gente. Todos aqui trabalham dentro do segmento de elevadores, correto? Beleza. Tem técnico aqui? Tem dono de empresa? Tem fornecedores? Beleza. O que vocês acham do número de acidentes? Quanto vocês acham que deu de acidente aí somente esse último ano? Mais de 10? Só para mim ter a percepção de vocês, se vocês estão bem alinhados com a gente, levanta a mão aí. Aí fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. Mais de 20? Mais de 30? Mais de 40? Mais de 50? Ainda tem. Beleza. Então, gente, iniciando o debate efetivamente, né? A gente já vai começar aqui com alguns pontos. Eu sempre defendo que a manutenção é extremamente importante dentro do nosso segmento, tanto a preventiva quanto a corretiva, e infelizmente não é tão abordado, né, a preventiva. O Mário trouxe aqui um pouco desse segmento para nós, né, de tecnologia e análise preditiva, eu acho que é fenomenal para dentro do segmento e a gente precisa divulgar isso cada vez mais. Eu atribuo sim que a gente tem uma parcela aí relacionada a negligências e falhas de manutenção a essa crescente de acidentes. E aí eu queria também trazer agora, junto com o Parmegiano e com o Carlos, se faz sentido, se vocês concordam com isso ou não. A gente já quase discutiu aqui fora antes de subir para cá. Então eu quero saber de vocês aí também. O que vocês acham? Então, Éder, na minha opinião, a manutenção obviamente é importante para evitar os acidentes, né, que têm ocorrido. Inclusive você não falou quantos foram o número de acidentes, né? Mas tudo bem, no final a gente vai dar esse spoiler para vocês. Na minha opinião, pessoal, da experiência que eu tenho aí do mercado, eu culpo muito, não são os técnicos, não são a empresa de elevadores, e sim o mercado condominial. Eu acho que o síndico, a profissionalização de síndico tem um lado muito bom, né? Que o síndico está cada vez estudando mais as normas e buscando entender melhor a importância de empresas regularizadas, engenharia, etc. Mas, por um outro lado, os síndicos profissionais estão cada vez buscando diminuir custos do condomínio. E nessa redução de custo ele vai sangrar todos os fornecedores e que aí
entra a empresa de elevador. E aí ele compara a empresa de elevador com a empresa de CFTV, com a empresa de bomba. É bem comum empresas de bomba ter uma mensalidade maior que elevador, né? O que é para mim absurdo, né? CFTV, nada contra, mas convenhamos. Então, dito isso, acontece uma cadeia que ocorre a má manutenção, porque aí o empresário, para não perder o contrato, cede a redução do custo. Aí esse empresário não tem uma grana suficiente para fazer uma boa contratação, para investir em treinamentos. Falando em empresas, né, menores, vamos dizer, né? Não consegue fazer bons treinamentos, não consegue comprar grandes produtos. Por exemplo, às vezes o síndico, uma empresa X convence o síndico que é melhor você fazer um reparo no limitador de velocidade do que simplesmente trocar, ou reparar o trinco. Ou, enfim, em vez de fazer a substituição completa. E aí a empresa, para não perder, cede isso. Então é uma cadeia que acontece pela falta da pressão na redução de custo, que eu entendo que tem que ser mudado, que é a nossa, inclusive, né, Carlos, é o que nós trabalhamos, conscientizando o síndico que o valor de elevador tem que ser um valor justo e condizente com a responsabilidade em si, tá bom? Então essa é a minha opinião aí, cara. Bom, pessoal, antes de dar minha opinião aqui, eu quero deixar claro aqui para vocês que nós três aqui, nós brigamos frequentemente, porque cada um tem uma opinião diferente, mas o mais interessante aqui está relacionado ao quê? Estamos mais focados na segurança tanto dos usuários quanto dos profissionais em si. Em relação à pergunta, que eu já até me perdi na pergunta aqui, você poderia repetir para mim, por favor? A falta de manutenção preventiva adequada é o maior vilão? Bom, trazendo para esse ponto, eu acredito que a falta de manutenção, como meus colegas falaram aqui, é um dos fatores. Eu acredito muito que o primeiro ponto está relacionado ao projeto. Eu bato muito nessa tecla relacionada a projeto. Tanto que eu tenho uma frase que eu utilizo muito: elevador não é Lego. Aqueles Lego de criança que você pega, vou montar aqui uma casinha. Elevador não é Lego. Elevador ele precisa de memorial de cálculo, precisa de memorial descritivo, entre outros fatores. O que ocorre é o quê? Está acontecendo muito de empresas que colocam no mercado equipamentos fora de normativas. Mas antes que galera aí que tem empresa de elevador queira me bater, estou falando um pouquinho relacionado a elevadores caseiros. Quem já viu vários elevadores caseiros, principalmente o YouTube aí? O serralheiro? O famoso serralheiro. Quantos tem? Aqui entra um problema maior, que é o quê? Alguém já viu serralheiro dando manutenção em elevador? Alguém já viu dando manutenção? Manutenção mensal até o final do ano? Ali possui uma ali. Mas geralmente o que acontece com esses serralheiros? Eles montam o equipamento, soltam no mercado, aí fala para o síndico, para casa, para residência, olha só, arruma uma empresa de manutenção para ele fazer a manutenção nesse equipamento. O que acontece muitas das vezes? As próprias empresas acabam pegando esses equipamentos irregulares. Não estou dizendo que são todas, não quero generalizar, mas a maioria pensa em fazer um volume na sua carteira. Aumentar a quantidade de equipamentos, trazer receita, aí que mora o problema. Porque quando ocorre um acidente, quem que vai ser o responsável? Vai ser o serralheiro ou vai ser a empresa de manutenção que está com o engenheiro responsável? Vocês vão ver que, bem no final, vamos trazer os números de acidentes que ocorreram somente no país esse ano. E teve elevadores caseiros. Mas de todos os acidentes com elevadores caseiros, por incrível que pareça, todos estavam com empresas de manutenção. Então, será que realmente está relacionado somente à manutenção? Pois é, e tu trouxe aí justamente sobre o engenheiro responsável. E a gente falava há pouco ali, isso se tiver o engenheiro responsável. Isso se a empresa tiver a responsabilidade ali, né? Não que não tenha, mas é muito frequente a gente acabar fazendo denúncias aí relacionadas a isso, assim como o exemplo que a gente deu agora, né?
Tem o serralheiro ali que fornece esse equipamento, continua dando manutenção irregular. E onde é que está? E aí eu acho que a gente entra na segunda pergunta, né, André? O segundo tópico de hoje, manutenção e fiscalização. Essa aí vai para o Carlos. A fiscalização atual dos elevadores no Brasil é suficiente? Bom, antes de falar de fiscalização, quem é que acha que o CREA que deve fiscalizar os elevadores? Levanta a mão. Ninguém acha que é o CREA que fiscaliza, que tem que fiscalizar? Bom, eu trago muito esse tema porque muitas pessoas acreditam que é o CREA que tem que fiscalizar os elevadores. Porém, o CREA, ele fiscaliza a profissão, ou seja, ele fiscaliza o engenheiro responsável pela empresa de manutenção. Infelizmente, no país, com a Constituição de 1988, ela fala o seguinte, que relacionado à legislação de elevadores, isso cabe a cada município. Ou seja, é o município que tem que criar leis e fiscalizar. Então, o que ocorre? São as prefeituras que têm que realizar esse tipo de fiscalização. Porém, sabemos, principalmente nos estados, principalmente em cidades do interior, os caras não vão fiscalizar. Se nem nas capitais eles estão fiscalizando, eles não têm gente suficiente para estar conseguindo ali fazer a fiscalização. Então, acredito que a fiscalização em si, acredito que teríamos que melhorar primeiro a legislação, para então conseguirmos atuar aí no caso da fiscalização. Parmegiano? Então, eu entendo, obviamente, a fiscalização, na minha opinião, né, não é suficiente, né, não temos uma fiscalização, apesar de ter normas, né, algumas cidades têm uma lei específica, como São Paulo e Rio de Janeiro, no município, no resto do Brasil não tem. Eu acredito muito no treinamento, né, então acaba que o treinamento ajuda, né, a conscientização dos técnicos, né. Vale ressaltar que às vezes o pessoal põe tudo na responsabilidade do engenheiro mecânico. Caso tenha um acidente fatal, é toda uma cadeia que é prejudicada e provavelmente vai ter que responder em algum momento perante o capa preta ali, né? Todo mundo sabe que uma hora vai ser tanto ser o engenheiro, obviamente, mas o técnico, o conservador e o proprietário da empresa. Então eu entendo que a fiscalização tem que vir, sim, por órgãos, né, públicos, mas da empresa também. Vale ela treinar e buscar profissionais, investir na sua empresa para ter um supervisor, um coordenador, né, e que faça por amostragem auditoria nos seus elevadores, ainda mais empresas que têm mais de 600, né, 1000 elevadores, né, essa é a minha opinião. Não vai, Éder, nessa? Vamos para a próxima. Normas técnicas e legislação. Então já vai o Éder. Como a legislação pode ser mais rigorosa na responsabilização por acidente? Pois é, eu acho que acaba indo de encontro justamente no que a gente está falando, né? Eu acredito, e agora há pouco a gente estava conversando ali com o pessoal do Confea, justamente essa importância, né, dentro do segmento. O segmento condominial como um todo, que a gente está inserido diretamente, o elevador é um fator predominante e muito importante dentro do segmento. Só que não é levado tão a sério. Então, eu entendo que existe alguns viés, né, para a atuação dentro desse segmento, que é a gente profissionalizar mais ainda o segmento, com responsabilidade dos gestores que estão lá na frente dos condomínios, entendendo justamente a importância dos elevadores ali. E com isso a gente vai conseguir ter uma importância maior dentro do segmento e conseguir criar, né, legislações aí com vistorias, igual a gente tem cenários aí fora do Brasil, na Europa principalmente, com vistorias independentes, por exemplo, né, que já existe um cenário consolidado e que acaba saindo da máquina pública e acaba entrando os auditores aí para fazer a fiscalização, para fazer a segurança de fato ser atendida dentro desse segmento. Embora muitos donos de empresas
não gostam da gente, né? O Carlos falou agora há pouco aí que e a gente estava brincando e pediu para o pessoal lá da Monte Ferro esconder os materiais lá, porque daqui a pouco vocês podem ir lá catar e tocar na gente, né? Então, eu acho que existe essa importância. A gente está aqui, não precisaria, né? A gente conversa diariamente, briga diariamente com N situações que acontecem dentro do setor, por não concordar, por trazer uma visibilidade maior para dentro do segmento. Só que é justamente isso que a gente está tentando mudar. Tentando trazer um pouco da nossa expertise, tentando trazer um pouco do que tem acontecendo, do que vem acontecendo de novo dentro do nosso segmento em outras regiões, em outros estados. Tanto é que a gente é de estados diferentes e traz essa abordagem justamente para trazer essa compilação de conteúdo e de informações para dentro do segmento. E concluindo a minha fala, eu acredito sinceramente que a gente precisa caminhar para uma legislação mais dura, mais firme, e eu acredito fortemente que o melhor caminho para isso é a gente tirar da máquina pública, tirar do município, tirar, né, a galera que acredita que é o CREA, que o CREA tem que fiscalizar, ou o município, é a gente caminhar para ações de auditorias, assim como já acontece em outros países aí, eu não tenho dúvida que esse vai ser um caminho certeiro para a gente conseguir garantir e elevar a segurança e a qualidade dos elevadores. Eu queria pontuar também algo bem importante sobre a legislação. É fato, né, que precisamos ter uma lei federal para regulamentar o setor do transporte vertical, né, os elevadores. E aí, eu complementando o que o Éder falou, né, sobre a inspeção independente. Muitos empresários, né, vê nós com maus olhos, né? Afinal, é uma auditoria. A auditoria nunca é boa, de qualquer forma. Mas muito empresário nos agradece e faz do nosso laudo uma ferramenta de venda, né? Uma ferramenta comercial, porque é uma empresa independente falando que tem que trocar o limitador, que tem que trocar o freio, que tem que trocar o quadro de comando, que tem que trocar a máquina, né? Então, acaba que ajuda a empresa auditada. É aquele ditado, né? Com limão faz uma limonada, né? Então, a inspeção que é obrigatória hoje nos Estados Unidos, na Europa, né? Uma empresa independente fazer a auditoria, obviamente que é interessante para nós, né? Mas eu vejo que é importantíssimo, sim. Eu acho que faz total sentido contratar alguém e ir lá e auditar e proteger a empresa, porque normalmente, infelizmente, né, os condomínios síndicos nos contratam e a cabeça da empresa já está a prêmio. Já está a prêmio, já extrapolou. Quando nos contrata, o nível já está... Raramente é o síndico ou o advogado que nos contrata. Talvez a construtora nos contratam para fazer algo preventivo, né? Mas o resto não. O resto é porque já está no limite. Mas a empresa, se ela for... Às vezes a gente consegue pontuar para o síndico, né? Muitas vezes, inclusive, que está havendo uma injustiça, né? Que o cara tem um impulso matic ali, uma CBD, enfim, vai dar pau, não tem jeito, corrente contínua, aquela coisa toda, então dá porta eixo vertical, dá problema sem parar, então acaba que fica uma coisa injusta, e aí a gente pontua tudo isso no relatório, auxiliando a empresa, né? Obviamente que a empresa tem que ter sabedoria e discernimento para utilizar isso como uma ferramenta comercial, de fato. Pontuar, Carlos. Vai seguir nessa pergunta? Fazer uma pontuação aqui, que eles falaram um pouquinho aqui sobre vistorias independentes, que seria interessante de trazer da Europa, Estados Unidos, por exemplo, que utilizam esse tipo de serviço. Eu concordo com eles em partes. Por que em partes? Assim como nós temos diversas empresas que não se preocupam com a manutenção de um equipamento, por exemplo, essa área de vistoria independente também existe muitas empresas que estão mais preocupadas em reduzir o custo da manutenção de um condomínio. A gente até brinca aqui, esse item aqui não existe para nós. Nós somos empresas independentes de vistorias técnicas, não relacionados a contratos. Então, acredito que
deveria ter, antes disso, uma legislação forte, não só relacionado às vistorias independentes, como também quem realmente pode atuar nessa área. Perfeito. Porque o que a gente vê, infelizmente, no mercado virou praticamente um comércio aí, que é empresa de manutenção querendo vender a todo custo e empresa de consultoria querendo pegar as manutenções e reduzir a preços aí que chega a ser até absurdas. Eu falo isso, por exemplo, porque o estado onde eu atuo tem empresas lá que prédios de 15 andares, 15 pavimentos que pagam R$80 por mês uma manutenção. Aí você imagina, entrar uma empresa de vistoria para reduzir isso ainda. Hoje, se eu entro em um condomínio que a manutenção é R$80, eu já falo para o cliente, quanto custa um elevador em média? Alguém poderia me ajudar? Quanto custa um elevador aí de 5 paradas, mais ou menos? Um preço em média. Quanto? 200? 100 mil reais. A manutenção, eu falo muito com o síndico, vocês não pagam nem 1% do preço do equipamento. Aí como que vocês querem cobrar qualidade? R$100.000 é barato, hein? Como vocês querem cobrar qualidade? Como nós queremos cobrar? É uns 200 mil? né? Pior ainda, 1% aí dá quanto? R$2.000. Então não paga nem 1% da manutenção. Nem 1% da manutenção. Aí eu falo para o síndico, vocês não pagam nem 1% da manutenção, vocês querem algo com qualidade? Será que realmente está relacionado a somente manutenção? Ou está relacionado ao mercado em si? Isso eu estou falando, me colocando no lugar, porque eu já tive na posição de ser técnico de campo, de atuar no campo. Será que realmente é somente isso? Aí fica uma reflexão. Bom, vamos agora para o quarto tópico. Éder, tecnologia e inovação. Atualização normativa é uma solução viável para melhorar a segurança de elevadores antigos? Então, acho que escutem com bons ouvidos o que a gente vai dizer, o que eu vou dizer, pelo menos. Quando a gente trata de atualização normativa, foi até um tema que eu sugeri ali dentro do conteúdo, porque muito se fala de modernização. Eu, particularmente, quando a gente trata de consultorias e assessoria para condomínio, o primeiro ponto que eu entro já modificando, eu falo sobre a atualização normativa. Porque modernização, na cabeça de quem está lá, do síndico, do gestor, das próprias pessoas que moram lá, pô, beleza, eu estou modernizando aquilo que eu tenho. E na cabeça dele, daqui a pouco, beleza, eu vou botar as botoeiras ali, vou botar um quadro de comando e vai sair funcionando. Só que existe uma série de atualizações normativas que trazem mais segurança, mais disponibilidade do equipamento. Então, eu acredito sim que a atualização normativa é um caminho para a gente conseguir seguir, mas a gente tem que sair do viés puro e exclusivamente econômico. Eu tenho muitas empresas que ficam bravas com a gente quando a gente estipula um edital, por exemplo, e cota lá junto com as empresas. Vocês precisam fazer as atualizações conforme, por exemplo, para elevadores existentes, a 16858/7. E lá dentro ela lista vários dispositivos, a gente analisa dentro daquele escopo e oferece um escopo para o condomínio, até podendo ser fracionado por etapas. Só que o que normalmente as empresas fazem? A empresa A vai lá, chega lá e mostra uma proposta. A empresa B vai lá e mostra uma segunda proposta. A C vai lá e mostra uma terceira proposta. E o síndico, o gestor ou quem não entende, fica olhando aquilo lá, como que ele vai definir? Como que ele vai definir olhando as 3 propostas? Por preço. Ele não sabe, ele pediu, eu quero modernizar meu elevador. A empresa do Parmejano falou A do Carlos falou B, o Daniel falou C. O fator determinante dele é o valor. Se não tiver uma explicação sobre aquelas atualizações que estão acontecendo naquele equipamento, o cliente não tem como saber. Então, a equalização, eu acho que é uma etapa extremamente importante, em que, inclusive, as empresas deveriam indicar para entrar, para resguardar vocês, não é nem o condomínio, resguardar vocês sobre as atualizações que vocês estão fazendo ali, e aí sim,
porque daí a gente consegue melhorar a segurança e a qualidade operacional desses equipamentos. Perfeito, Éder, e complementando, né? A adequação tecnológica melhora, sim, a segurança. No entanto, não adianta nada a empresa comprar um quadro de comando que é feito ali na esquina, né? Ou veio de um país asiático que não tem uma ISO, que tem um processo de qualidade bem definido, né? Hoje, aqui temos as grandes empresas que produzem produtos de extrema qualidade, quando a gente fala de modernização, estão aqui, que inclusive faz parte dos nossos editais como recomendação na hora de melhorar o elevador, né? Fazer essa modernização. E mostrei o vídeo para vocês hoje, né? Uma empresa fez uma melhoria no elevador, mas comprou uma cinta de tração suspeita, uma máquina de tração suspeita, um operador de portas que eu nunca ouvi falar, um inversor de frequências, enfim. E aí hoje o elevador, o edifício está com um verdadeiro câncer, né? Porque ninguém conserta, ninguém mexe, a cinta já está toda deteriorada. Então, às vezes, até piorou. Até piorou do que estava com esse... Exatamente. Estava funcionando e agora está desligado. Então, quando fala modernização, acho que tem que se atentar a essas empresas aqui, que inclusive está ajudando aí todo evento, né? Agradeço de antemão. E é isso, né? Eu acho que quando fala em modernização é nessas empresas aqui, né? E não buscar... Isso é uma outra vantagem de quando estamos participando de equalização, de digital, de seleção de fornecedores, né? Cada um tem o seu tipo de produto, serviço, que contempla mais ou menos a mesma ideia, né? E é uma vantagem para vocês, porque nós colocamos todas as marcas e produtos para que seja comparado laranja com laranja, né? Então, acaba que as empresas, a vencedora tende a fazer uma excelente modernização, que é vantagem para todo mundo, eu entendo, né? Carlos, pode passar. O quinto tópico, treinamento e capacitação. Parmegiano. Como a falta de treinamento pode ser uma das causas de falhas críticas nos elevadores? Então, Daniel, o treinamento, qual o problema, né? A pessoa monta a empresa, aí ele coloca um técnico recém-formado, às vezes, quando é um técnico, né? Ou é simplesmente um garoto ali, um jovem com a boa intenção, mas não explica para ele a gravidade do elevador. Uma vez me falaram lá no Rio, quando eu tinha a minha primeira empresa de elevadores, né, para quem não sabe, eu já fui proprietário de uma grande empresa de elevadores no Rio de Janeiro, um técnico falou assim: "O Parmegiano, elevador não mata, ela esculacha". E às vezes, e é verdade, né? Toda morte com elevador normalmente é isso: esmagou, mutilou, decepou, é assim, né? É para mais, né? E é isso. Então não tem esse tipo de conscientização. Quando eu falo treinamento, todo mundo imagina um treinamento de ir lá, vamos ajustar, né, o limitador. Não é só isso. É um treinamento de conscientização, de, cara, se jampear a porta vai se movimentar. E isso é ilegal, porque tem uma lei, e você vai ser preso, né? Então tem que fazer uma provinha para o cara entender que isso é... Porque normalmente o pessoal não consegue entender a dimensão do risco envolvido no elevador. Então o treinamento eu acho muito importante, mas é um treinamento de conscientização, né? Não é só técnico, perfeito, tá? O Éder complementou aqui. Não técnico, quando fala treinamento, então um treinamento de conscientização, de conversar. Entrou um funcionário novo, fica uma dica, tá? Que seja um procedimento de RH. Faça um treinamentozinho de PowerPoint, com os slides falando o que pode e o que não pode jump, o que não pode subir na casa, entrar no topo do cabine sem movimentar a inspeção, enfim, fazer todos os testes necessários. E por fim, faz uma provinha. Todos esses documentos, ele assinando, e você dá um certificado, né? Então, você vai ter um certificado, vai dar 3 documentos assinados pelo esse técnico, que ele passou por esse treinamento e vai dar uma segurança maior para a sua empresa, né? Então, eu acho que sim, eu sou muito a favor do treinamento, né, de conscientização, explicando os perigos aí. Então, para mim, o treinamento da manutenção, ele é muito fundamental. Porém, já discordando dos meus colegas aqui, calma que você já vai falar, você vai discordar também. Nós precisamos, a área de elevadores, para quem não sabe, a área de elevadores nós temos em média
aproximadamente 55 normas técnicas. 55 normas técnicas. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque é um equipamento que transporta vidas. Então, cada vez que é negligenciado uma segurança, uma norma vai ser feita. E não adianta ficar bravo, querer xingar a galera que é da BNT. Infelizmente, por causa de todos acabam pagando o pato exatamente por segurança. Mas esse quesito de manutenção, 90% em média dos nossos técnicos em campos, eles não sabem por que eles fazem a manutenção. Eles nem perceberam que todas as empresas seguem o mesmo padrão de manutenção. Mas as empresas não seguem o padrão de manutenção porque o fulano veio de uma multinacional e abriu uma empresa, o outro fulano. Não é por causa disso. Existe uma norma específica que fala todos os itens que precisam ser verificados na manutenção. Se não deixar isso claro para os técnicos, que existe uma norma específica, que ele faz a manutenção, porque existe uma norma técnica específica, se ele não fizer, pode ocasionar um acidente, sinceramente, eu fui do campo. Vai entrar aqui, ó, vai sair aqui. A única coisa que eles gostam é só do cafezinho da tarde. Ficar o dia todo lá dentro do escritório, fazendo a reunião, fazendo lá o treinamento, comer gratuitamente, vai entrar de um lado e vai sair do outro. Então, a gente tem que mostrar para eles o porquê realmente eles estão fazendo isso. Além disso, entra aí sim a parte da conscientização. Quem aqui sabia que desde 2012, os elevadores sem casa de máquina é obrigatório a ter uma plaquinha dentro do elevador dizendo todos os procedimentos seguros do elevador? Quem aqui sabia? Só um. Desde 2012, na norma, ela fala que tem que ter os procedimentos de uso correto do elevador dentro do equipamento. Quase ninguém sabe disso. A gente precisa também conscientizar os usuários. Tem diversos usuários que não sabem nem o que é um botão de abrir porta. A gente acaba entrando no automático, dizendo, não, é só apertar o botão de abrir porta. E o cliente fala, mas o que é botão de abrir porta? O cliente não sabe disso. Então, precisa partir também nessa parte de conscientização nos condomínios, gerar treinamentos para síndico sobre o uso correto do equipamento. E não tem pessoa melhor para a gente ensinar do que uma criança. Você já viu a criança? Você ensina ela hoje, você fala para ela, ó, você vai falar para os seus coleguinhas. Eu estou falando isso porque eu já fiz muito esse trabalho em condomínios. Aí quando você fala para uma criança, eles param você no elevador e falam, tio, sabia que não pode ficar segurando a porta do elevador? Tá vendo? Então, acho que falta muito dessa conscientização. Além, é claro, de mostrar para os profissionais o porquê que eles estão fazendo a manutenção. Que a maioria não sabe por que está fazendo a manutenção. Eles acham que estão fazendo aquilo porque está sendo pago para fazer. Mas a realidade é outra. Estamos fazendo aquilo ali para segurança tanto dos usuários quanto dos profissionais. Ou mesmo, né, Carlos, situação que nem a gente estava no hotel hoje. Não do elevador. Aconteceu duas coisas. Primeiro, um elevador, tu chegou a ver lá no café lá embaixo. Não é nem elevador, né? Não é para dizer que lá é elevador. Mas o elevador que estava... A gente vai tirar foto depois, olhem nos stories. Quando eu voltar para o hotel, eu vou colocar para vocês lá. Mas tem um ponto que nos chamou a atenção hoje, e vou fazer um gancho com o que tu falou, sobre a importância do técnico saber o que ele tá fazendo e por que ele está fazendo. Eu e o Carlos, a gente se conhece mais de 10 anos aí dentro do segmento, Parmegiano também já há bastante tempo, e a gente trocava muito ideia desde o tempo que a gente atuava dentro de multinacional. E a gente era dito como os chatão das empresas, porque, não, pô, isso não pode porque a norma fala isso e aquilo. Não, mas o cliente quer. Pô, mas a norma está falando que não pode. Você, como empresa, vai autorizar a fazer isso? Um exemplo que aconteceu hoje, tempo da porta do elevador. A gente entrou, tinha um passageiro atrás de nós, o cara foi entrar, a porta bateu no braço do cara. A gente, caramba, está menos do tempo permitido por uma norma de acessibilidade. Talvez, porque, aí eu vou trazer suposições aqui, talvez por que está com menos tempo? Muito provavelmente, o gestor, o administrador lá do hotel deve ter pedido para fechar mais rápido, porque o elevador ficava muito tempo de porta aberta. Aí o camarada foi lá, beleza, bota 2 segundos, abriu, dá tempo de o cara entrar, fecha a porta. Só que existe um tempo, e isso está determinado dentro da norma. Então, aí o ponto de importância, a gente saber
do porquê que existe aquelas questões, e aí quando a gente acaba infringindo algumas ações assim, a gente pode acabar respondendo por um acidente, por alguma questão ali relacionada. Parmegiano, tocando no assunto que o Carlos falou, da conscientização pública, sobre a importância da manutenção preventiva, ela é suficiente? Manutenção preventiva é importante, mas eu não vejo como, mais uma vez, suficiente para evitar acidentes, né? A conscientização de uma sociedade como um todo é importante, voltando lá no primeiro, né? Valorizando o valor da manutenção. Eu acho que valorizando, conscientizando todo mundo a importância que o elevador é e não comparar ele com CFTV ou bombas, eu acho que já vai dar eu acho que é ali que é a raiz, né? Eu acredito muito nisso. E até se comparasse, o valor ficaria melhor. Porque quantas vezes a gente vê lá a manutenção do portão do condomínio é mais cara que a manutenção do elevador. Então, às vezes, se o síndico tivesse essa consciência também de, ok, vamos equalizar, mas vamos equalizar com o quê? Ah, não, é muito caro porque é muito caro. Não, a gente tem que ter um padrão, pelo menos. Né? O que está sendo investido ali. Perfeito. Então, para mim, a conscientização de uma sociedade como um todo, referente ao valor, né, eu acho que é importante. E aí sim, claro, a manutenção preventiva também é mega importante, mas aí para ter uma manutenção preventiva tem a questão de treinamentos, tem que ter a questão de conscientização, aí tem que ter investimento. Então, eu acho que esse é o ciclo ali, na minha opinião. Eu sou do contra. Voltando à minha primeira fala. Vocês podem fazer a melhor manutenção do mundo, verificar tudo, verificar cabos de aço. Se o projeto foi feito errado, uma hora vai dar problema. Vai dar problema. Esse ano tivemos acidentes relacionados a problemas de cálculos, de memoriais de cálculos. Aí é muito fácil, depois que acontece o acidente, falar que não foi a manutenção. Falar que foi o técnico que negligenciou. Então, antes de partir para a manutenção, tem que começar lá no princípio, projeto. Se o projeto não for bem feito, vai dar problema, vai dar problema. Isso eu estou falando de acidentes com elevadores de 30 anos, 40 anos, que a gente acha que nunca vai dar problema, né? Nossa área é sempre assim, nunca vai dar problema. Aí quando acontece o problema, às vezes pode chegar a fechar empresas que têm anos de mercado por causa de uma negligência que foi relacionada a um projeto lá atrás. É isso. Não, tem mais o último aí. Isso. Caminhando já para o final, da parte de prevenções e soluções. Quem gostaria de comentar? Carlos? Carlos, a certificação de elevadores por órgãos independentes poderia melhorar a segurança no geral? Então, foi como eu falei anteriormente para vocês. Vistoria independente de órgãos independentes, com certeza melhoraria muito, desde que existisse uma legislação relacionada ao quê? Quem tem que fazer realmente esse tipo de serviço são pessoas realmente qualificadas, que realmente conhecem do equipamento. Para quem não sabe, nós temos uma norma técnica específica sobre inspetores de elevadores. Não é simplesmente eu sou engenheiro mecânico que eu posso fazer vistoria em campo. Existe uma norma técnica relacionada a isso, que ela fala que tem que ter experiência de campo, tem que ter experiência mínima. Não adianta nada eu ser um engenheiro mecânico e não ter conhecimento nenhum. Eu sou engenheiro mecânico. Vocês acham que eu posso fazer uma vistoria no avião? Eu não posso fazer uma vistoria no avião, mesmo sendo engenheiro mecânico. Então, a área de elevadores é do mesmo jeito. Ela transporta vidas, então precisa de pessoas competentes. Se tiver pessoas competentes, aí sim, eu concordo que ajudaria bastante aí o mercado, o setor. Edson? Eu concordo com o Carlos nesse aspecto, sim, né? Que a inspeção de fato ajuda, mas temos que considerar que, assim como as empresas são auditadas e devem ter toda a documentação devidamente regularizada perante os órgãos competentes, o inspetor de elevador também, a empresa de engenharia independente também tem.
né? Então, fica aí a dica, né? Se vocês forem auditados, aquele ditado, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se você for auditado por uma empresa independente, analise, né? Se é uma empresa de engenharia, quem é de engenharia, se é um engenheiro mecânico responsável, aquela coisa toda, se tem as NRs em dia, né? Tem um investimento, assim como vocês têm que ter as NRs em dia, nós também, né? Então, é importante, ter inspetores independentes é importante, mas que seja regularizado, senão também vira uma bagunça, porque tem os inspetores que tem as famosas reserva técnica, né? Enfim, né? Os comissionamentos, que aí também sangra também o mercado de uma forma também e acaba prejudicando todo o segmento, em vez de ajudar, atrapalha ainda mais. E como o tema principal, né, nosso aqui é sobre essa questão de acidentes, e a gente pensou muito sobre trazer imagens, trazer vídeos, trazer algumas coisas aqui. E sinceramente, agora mesmo a gente estava conversando e vendo algumas coisas ali, cara, chega a dar um frio na barriga para nós mesmos que somos da área, né? Assim como todos vocês. Então, acho sem necessidade, de fato, de a gente trazer essas ações, mas, sobretudo, a importância, né, desses eventos, dessas feiras, a importância de a gente estar aqui em constante desenvolvimento, né? E, sobretudo, a importância de vocês, como empresas, entenderem e virarem uma chave, de fato, para quem ainda não virou, conseguir entender a importância, porque muitas das vezes as empresas pensam, né? Ah, não, o acidente foi lá, foi fora. Que nem quando a gente estava também muitos anos, levou anos, né, para começar a ser noticiado acidentes aqui no Brasil. A gente sabia que tinha acidentes, mas muitas das vezes não eram noticiados. Hoje ainda a gente tem notícias de acidentes que não chegam para nós. A gente sabe porque todo mundo é do segmento, mas não chega na mídia, né? E os que chegam na mídia chegam com muita força. E aí a gente, dentro do segmento e especificamente com condomínios, a gente começa a trazer essa importância de conscientização para o segmento. E aí, antes de a gente abrir para perguntas para vocês, eu quero trazer a opinião de vocês junto com o pessoal sobre essa ideia de lição. O que a gente, como empresa, né, a galera que está aí, o que a gente pode tirar também de consentimento desse elevado número de acidentes, porque tu trouxe alguns pontos ali, Parmegiano, eu acho que é importante, quem puder anotar, que anote sobre esses pontos também, sobre algumas documentações, né? Alguns procedimentos ali que podem vir a resguardar a empresa, que seja com o mínimo, não que vai amenizar, porque jamais um acidente vai amenizar. E, infelizmente, a gente escuta muito, pessoas entendidas do segmento, falando que conforme o número de equipamentos, o número de viagens que o equipamento faz, ainda é um número irrisório. Não, gente, não é irrisório. A gente precisa dar atenção imediatamente para dentro do segmento. Ele é um acidente, é uma vida a menos que foi ali, é uma família que vai ser afetada, é vocês que vão ter que ir falar com o familiar lá sobre o que aconteceu. Então, a gente precisa, sim, trabalhar cada vez mais dentro da prevenção e aí, né, trazer sobre essas lições. E aí, talvez quero que vocês tragam também junto com a gente, para abordar algumas dicas aí que o pessoal traz. E aí, depois, tem o microfone. Quem é que está o microfone? Quem quiser fazer pergunta, já levanta aí, que ele já vai direcionando o microfone aí. Vamos fazer uma rodada de perguntas aí abertas bem legal com vocês. Pessoal, uma dica que eu dou, né, eu até falei anteriormente, mas eu audito diversas empresas, né, a grande maioria até são empresas nacionais, menores, e algo que eu não vejo, não que eu solicito, né, mas eu pergunto, é esse treinamento básico, né, de todo funcionário que entrar na empresa, né, faz o cara ver claro que não é o ideal, mas faz o cara dar uma lida, explicar, como o Carlos falou, sobre as normas, né, os riscos envolvidos, a responsabilidade dele como conservador, né, perante a sociedade como um todo, né, entender que o elevador vai transportar de fato pessoas, às vezes eles não entendem isso. E
e fazer ele assinar um documento, às vezes fazer uma provinha bem simples, né? Dependendo da quantidade de funcionário, você faz uma reciclagem, faz uma prova em grupo, só para ter documentos. E quando você faz ele fazer uma prova, faz ele fazer um curso, faz ele assinar alguns documentos, nada, o cara já fica, né, com aquele, opa, peraí, tem um compromisso aqui, né? Ele fica mais comprometido, né? Então essa é a minha dica que eu dou aí, é o que eu fazia, era o que eu fazia lá na empresa do Rio de Janeiro. Uma dica que eu dou, como falei anteriormente, acho que a primeira dica aí é a empresa conhecer sobre normativas, principalmente normativas de manutenção preventiva. A partir do momento que vocês conhecerem a normativa de manutenção preventiva, saber por que realmente vocês fazem a manutenção, sério, gente, vocês vão começar a se preocupar mais com a manutenção. Não quer dizer que não se preocupam, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas vocês vão começar a se preocupar mais. Eu fui começar a entender sobre normas técnicas no ano de 2015. Eu trabalhei muitos anos dentro da Petrobras, por uma multinacional. E, dentro dessas, um engenheiro falou para mim, por que você faz a manutenção? Por que você faz a manutenção preventiva? Eu falei assim, eu faço a manutenção preventiva porque minha empresa tem um procedimento, assim, assado, eu tenho que seguir. Ah, mas é só isso? Não, é só isso, eu faço isso, o que ela pede. E se sua empresa está passando o procedimento errado, como que você sabe? Aí eu não entendi aquilo, em determinado momento, foi quando ele virou para mim e falou, existe uma normativa de manutenção de elevadores, ou seja, um engenheiro que nem trabalha com elevador falou que existia uma norma técnica relacionada à manutenção de elevadores. Foi quando eu comecei, de fato, a ser um tremendo questionador. Por que eu faço isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Por que o freio de segurança funciona assim? Por que tem guia no elevador? Então, comecei a estudar, comecei a me aprofundar em normas técnicas. Tanto que hoje eu faço parte do comitê da BNT, junto com nós três aqui fazemos parte desse comitê. Nós pegamos, revisamos e fazemos todas aí as normas técnicas pertinentes, não só elevadores, tá? Plataforma elevatória, escadas e esteiras rolantes. Então, a dica principal aqui é, primeiro de tudo, conhecer sobre normativas. Quando vocês conhecerem essa normativa, se alguém quiser anotar, o nome dela é NBR 16083. Além disso, ela fica mais legal essa norma porque ela fala de todos os deveres do síndico e todos os deveres da empresa. Lá vocês vão entender por que tem que fazer, por que a manutenção é por que o atendimento de passageiro preso é 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não é porque a empresa X tem isso melhor do que a outra. Não, isso aí está lá na normativa. Ela está na normativa. Ela vai falar todas as responsabilidades do condomínio, desde chave no poço, objeto no poço, água no poço. Fala ali que é tudo responsabilidade do síndico. Ao invés de vocês falarem para o síndico, por exemplo, que a responsabilidade é deles, vocês vão falar, não, existe uma norma específica no ponto tal que fala que as responsabilidades são de vocês. Então, vocês começam a ter mais respaldo, não só jurídico, mas termo de referência. Porque falar, gente, qualquer um fala. Tem muita gente que fala. Eu brinco muito nas minhas vistorias, por exemplo, tem gente que vem falar comigo, não, Carlos, esse elevador não existe interfone porque é um elevador antigo. Não existe porque é um elevador antigo, então não tinha, não existia. Para quem não sabe, interfone é obrigatório desde 1985. Interfone, o botão de alarme, aquela pintura no poço que vocês vê, área de refúgio no poço, é desde a NB 30, desde 1963 que é obrigatório. Aquilo ali não está à toa ali. Aquilo ali está para quê? O técnico saber que naquela posição, se o elevador descesse, se ele abaixar ali, o elevador não vai pegar ele. Aí tem muita empresa que ainda fala, não, mas é porque ele é elevador antigo. Não. Outro ponto, NRs. Estudem NRs, que são normas regulamentadoras. Elas estão acima das normas técnicas. Independente do ano do elevador,
se ele é novo, se ele é antigo, tem que ser cumprido. Norma regulamentadora está relacionado à segurança do trabalhador. Vou dar só um exemplo aqui para vocês. Poços adjacentes, que são abertos. A NR11 ela já proíbe isso. Poços adjacentes abertos é proibido desde 1985. Quantos elevadores que temos abertos aí? Passagem para um lado e para o outro. Porque depois que o técnico atravessa de um lado para o outro, qual que é a primeira coisa que nós fazemos? Ele não cumpriu o procedimento de segurança. Mas será que se estivesse cumprindo a norma regulamentadora, a NR11, que já exigia que fosse fechado, mesmo que o técnico fosse uma orelha seca, vocês acham que eles conseguiriam passar para um lado e para o outro? Não conseguiria. Esse ano foi 3 acidentes de profissionais que passaram de um poço para o outro. Olha quantas vidas que poderiam ser, não poderiam vir aí a óbito, quantas vidas poderiam ser salvas. E esse é o recado que eu quero deixar para vocês aí, eu acho que eu estiquei bastante aqui. Bom, alguém tem alguma pergunta? Bom, primeiramente, agradeço aos senhores aí pelas informações, né? Concordo com os tópicos lá de valor de serviço, é um ponto crítico, treinamento é outro ponto crítico, manutenção preventiva, ponto crítico, e atualização de normas técnicas. Eu captei essas 4 informações. Para mim, se eu fosse dono de empresa, eu teria dificuldade só de trabalhar essa questão aí da divergência entre projeto e memorial de cálculo. Como é que eu, tendo lá 300, 400 elevadores na minha carteira, eu faço um trabalho preventivo, de investigação para saber quais os equipamentos da minha carteira têm essa divergência, aonde eu estou correndo o risco, mesmo cobrindo todas essas lacunas aí, como é que eu faço para mitigar esses problemas? Pô, boa pergunta. Eu acho que sempre a gente trouxe aqui, né, sobre a questão de normas regulamentadoras. Eu acho que é um ponto, e quando a gente estava conversando de trazer sobre o tema, a gente abordou em vários momentos, né, ok, existe a responsabilidade da empresa, é um ponto. Mas existe também a responsabilidade do cliente, que é na outra ponta. A tua pergunta, eu entendo que está totalmente direcionada a vocês como empresas. E eu sempre digo, se a gente segue, primeiro, as normas regulamentadoras, depois, as normas técnicas, depois, as leis municipais, eu tenho certeza que a gente vai conseguir diminuir isso a quase zero, o índice ou a probabilidade relacionada a acidente. Agora, por óbvio, como que eu mapeio isso, né? Como que eu mapeio os equipamentos que têm essa possibilidade? A gente fala muito, e aí esqueçam aqui, inclusive a gente não está com a camisa da empresa aqui, né? A gente está para falar sobre a responsabilidade. Mas eu acho que um ponto de suma importância são as auditorias. E aí o Parmegiano falou muito bem aqui, de vocês como empresas terem os próprios auditores, ou vocês como empresas contratarem auditores. Existe esse trabalho também. O pessoal faz, a gente faz também auditorias contratadas por empresas, antes de receber aquele condomínio, antes de aquele elevador entrar de fato para a carteira. E é o que eu sempre falo, é muito comum a gente pegar empresas fazendo consultoria com nós, ouvindo buscar uma informação, pô, o elevador está assim, está assado. Quanto tempo está na carteira? Pô, 5 anos, 10 anos, o cliente não quer modernizar, o cliente não quer atualizar. Tá, e como que tu pegou o equipamento? Putz, peguei e estava horrível, estava isso. Trocou o síndico? Já trocou. Cadê o documento? O que estava errado? Muitas das empresas não têm o básico. E aí eu não estou falando nem de um laudo mega elaborado, com 500 mil fotos, com um monte de coisa. Cara, um checklist já ajuda nesse ponto. Manutenção não está legal? Inconforme. O dispositivo de segurança não está atuando? Inconforme. As últimas 3 vistorias que eu fiz, eu peguei 3 limitadores de velocidade desabilitados. As 3 últimas, os equipamentos ficaram parados. O Parmegiano trouxe um caso hoje
de uma cinta de tração desmanchando. Ele falou no início aqui que foi fazer a vistoria porque estava ruim, mas chegou lá, ficou pior porque desligou, mas ele salvou vida. Tenho certeza, leva isso contigo. Tu salvou uma vida lá. Porque, pô, se não tivesse a vistoria, muito provavelmente aquele elevador teria caído. Então, eu acho que, por ponto básico, é a gente investir nesse cenário. E a auditoria, ele passa por um cenário preditivo, não é nem preventivo. É antes dessa ação. Seja com o que já está dentro da carteira, seja nessa captura, né, nesses clientes que vão vir. E aí vocês vão ver que muito das multinacionais, por exemplo, é o que eles fazem. Vai entrar, esse modelo específico eu não pego, porque isso, tem que adequar isso. Se quer entrar, entra, se não quiser, só vai entrar se adequar. E aí é o grande ponto da briga das empresas também. Porque a maioria das empresas menores, empresas regionais, nacionais e, de modo geral, menores do que as multinacionais, vocês acabam brigando entre vocês mesmo. Não faz sentido, gente. Eu, pelo menos, no meu cenário, mais de 90% das vistorias que eu faço são com multinacionais. Não sei o pessoal aqui também. Mas, normalmente, chega para nós já com esse nível, e aí, quando a gente pede documentação, pede histórico, pede isso, já existe uma dificuldade. Mas, às vezes, é uma dificuldade que eles não querem mostrar como que está realmente. Então, mostrar histórico para um auditor que entende, para eles não faz sentido. Agora, como empresa pequena, o Mário trouxe aqui a importância de documentações, de ter essa rastreabilidade, de informatização desse cenário também. Eu acho que tudo tem a corroborar com o cenário. Hoje, não vou citar a empresa aqui, mas eu sou sócio fundador de uma empresa de auditoria, e o foco dela é a auditoria digital, que daí o foco é para a qualidade de manutenção. A gente acompanhar a qualidade. Hoje a gente já tem empresas contratando, porque o dono da empresa não consegue estar lá. O supervisor não consegue estar na ponta. Então, como que ele sabe como é que está a qualidade? Então, são alguns pontos que precisa ser, e eu entendo que é com o cenário de auditoria, fazendo esse mapeamento, e, por óbvio, partiria por amostragem e depois vai aumentando esse leque. Eu partiria dessa forma. Não sei vocês. Não, acho que foi perfeito, né? Ainda complementando responder ali. É uma pergunta de fato complexa, né? Dizer como coletar o projeto, ainda mais se for um elevador muito antigo. Eu entendo que, se o elevador for muito antigo, 40, 35 anos, qualquer elevador, né? Os antigos, quer fazer pegar manutenção, eu acho que tem que entrar com uma condição sine qua non de modernização. Ponto. Pelo menos era a minha política na minha primeira empresa, mais uma vez. Outra, tem que fazer o teste de freio de segurança. Mas é muito intrusivo, faz o mínimo, tem que fazer o teste de freio. Mas não estou falando do contato elétrico, né? Estou falando do teste mecânico, do teste, o mecânico de fato, e tem que explicar, mais uma vez, conscientizar a sociedade, né, que eu falei lá atrás, para o síndico, existe um teste, que é o freio, é o caso da morte, né, o caso do acidente XPTO. Ninguém te falou isso, mas é importante que você tem que fazer. E se caso falhar, vai ter um custo, blá, blá, blá. Agora, isso para elevadores antigos, que não, né, muitas vezes, né, o memorial de cálculo já não existe mais, projeto executivo, projeto elétrico, nem se fale. Agora, elevadores novos, você pegou um elevador recém-entregue para uma empresa, né, de elevadores, uma empresas menores, né, que fabrica e monta elevador. Você tem que pedir para o condomínio de cara, sim, aí ela tem que te entregar o memorial de cálculo, os testes o certificado dos testes, projeto executivo, a RT de instalação do elevador. Então, alguns documentos que tem que ter, tá? Não sei se eu consegui ajudar de alguma forma. Boa tarde. Primeiro, parabenizar aí todo o conteúdo que vocês estão compartilhando. Aí, Parmegiano, você comentou uma coisa aqui agora. Eu trabalhei 22 anos na multinacional, né? E eu não me lembro de lidar com memorial de cálculo para levar para cliente. Aí você acabou de dizer agora, quando o cliente compra um elevador de uma empresa de que nós aqui somos sócios hoje, ou proprietários, o cliente precisa exigir isso. Por que só das empresas menores? Tá? Porque quando a gente vê acidente acontecer,
Eu não estou querendo dizer que é por conta disso, como o Carlos comentou, né, que tem muitos que são, mas eu entendo como várias fontes, né? O acidente não acontece por um motivo, mas aí por que nas menores precisa, mas nas consagradas, nas enormes, aí não precisa disso? Perfeito. Eu vou, antes de passar que o Carlos quer responder, quando eu digo empresas menores, vale para as multinacionais também, tá? Talvez eu não me expressei tão bem, mas normalmente, quando nós entramos em empresas multinacionais recém-entregue para as construtoras, que é o que nós trabalhamos, eles entregam todos esses documentos quando exigido. Mas vou passar para você. Bom, essa parte do documento, para te responder, está na norma. Isso é o dossiê de todas as documentações que precisam ser entregues. Ou seja, desde lá da NB 30, lá de 1963, já era obrigatório entregar toda essa documentação. Qual a empresa que entrega? Hoje você pega, eu trabalhei também em multinacional, eu trabalhei nas 3. Multinacional, eles acham o quê? Seu elevador de 5 pavimentos, ele é igual ao outro de 5 pavimentos. E não é, e eu provo isso em memorial de cálculo. Não é a mesma coisa. Tem como construir um prédio de 5 pavimentos com a mesma altura que o outro de 5? O cara tem que ser muito bom, sempre vai perder ali de tamanho, e isso tudo interfere nos cálculos, nos memoriais de cálculo, principalmente como o Carlos Musi trouxe aqui relacionado, por exemplo, a guias. A guias é um item que poucas pessoas se preocupam. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que existem 2 tipos de clipe, que é o clipe deslizante e o clipe forjado. Prédios de 40 andares para baixo tem que ser utilizado forjado. Quais prédios de 40 andares para baixo que utilizam forjado? O forjado, acima desse andar, você utiliza ali o clipe forjado somente nos andares extremos e nos andares intermediários deslizante. Por que isso? Porque tem um memorial de cálculo relacionado ali ao freio de segurança. Hoje a norma ela fala o quê? Que o freio de segurança, que a frambagem da guia, que é a barriga que a guia dá, ela tem que dar 5 milímetros, o máximo. Por quê? Se o elevador cair, por exemplo, ele vai ter uma força. Essa força, quando vai abrir a guia ali, se ultrapassar 5 milímetros, o elevador vai embora, vai cair. E uma notícia triste, vamos colocar aí, 99% não faz o memorial de cálculo. Mais alguma pergunta? Não faz memorial de cálculo, mas isso não tira a responsabilidade de vocês como empresa. Pois é. Acho que é importante trazer isso. Carlos e Ederson, e o Pamejano também, acho que a questão é, então quando a gente vai assumir uma manutenção, a gente tem que pedir para o condomínio solicitar ao fabricante todos os documentos, inclusive o memorial de cálculo. Pedir todos esses documentos que tem que estar no prédio. Se não tiver no prédio, qual que é o conselho quem tem empresa menor? Faz um documento falando, olha, o condomínio não possui os documentos, memorial de cálculo, isso, aquilo, para respaldar a sua empresa. E se for uma Porque multinacional? se acontecer um acidente, primeiro item que eu vou pedir, que eu também faço perícia judicial, primeiro item que eu vou pedir, cadê o memorial de cálculo? Ah, mas a empresa eu peguei agora é de outra multinacional, não importa, você que assumiu. Cadê? Porque o circuito elétrico hoje é comum, as empresas, a maioria disponibiliza. Né? Agora, memorial de cálculo... Não. Hoje as empresas entregam o projeto executivo. Eles acham que o projeto executivo é memorial de cálculo. Não tem uma coisa a ver com a outra. Memorial de cálculo é o cálculo. Né? Não tem como. Eu estou falando por isso porque eu fiz um projeto grande na Uzi Minas. Eu projetei um elevador de 7 toneladas. Era um elevador de 3 toneladas e transformei ele em 7 toneladas. O equipamento que estava lá estava totalmente fora de norma. Flambagem, as guias já estavam tortas. O que é comum encontrar é o circuito elétrico, que é essencial para manutenção, e não é nem um projeto executivo, é a planta de instalação. Exatamente. E se você perceber os projetos, já vou deixar você falar. Se você pegar os projetos executivos, é um show de Ctrl+C, Ctrl+V. Parece que as empresas só mudam o nome lá embaixo. É um show. Parece que é a mesma, aí só muda. Eu peguei já projeto executivo de prédio de 7 andares, me entregaram um memorial executivo com o nome do prédio de 10 pavimentos. Eu falei, o que é isso? Aí você já vê que, pegou aqui porque precisa de documentação e vamos passar. É por isso que eu brigo muito relacionado a isso, que elevador não é Lego.
Você pega uma peça aqui, outra peça ali e sai montando um equipamento. Mais alguma pergunta? Muito obrigado por essa palestra aqui, viu? Vocês são muito importantes para nós, viu? Olha, vocês e parabéns a todos que estão presentes aqui também, viu? Vocês fazem parte da comitê da BNT, né? Por que a BNT? Eu acredito que se todas as empresas cumprissem as normas, não teria acidentes. Não teria acidentes. Mas por que a BNT não tem força de lei? Por que a BNT não tem força de lei? Essa é a minha pergunta para vocês, viu? Porque o síndico quando vai apresentar a proposta para ele de uma harmonização, ele fala que não tem força de lei, não tem força de lei. Mas pelo Código do Consumidor, o síndico é responsável por fazer as questões de manutenção do prédio. E o elevador faz parte dessa questão. Por que a BNT não tem norma de lei? O que eles estão fazendo para isso? Excelente pergunta. Antes de o Carlos vai até colar aqui para a gente conseguir responder para vocês, porque a gente já imaginou que essa pergunta ia chegar em algum momento. Eu vou trazer um contraponto aqui também da importância da participação das empresas. Gente, a gente participa lá e é muito comum. Eu não sei, tem mais alguém aqui que participa da BNT? Do estudo? Participa junto. O que a gente vê é muito comum. A gente cansa lá, né? De debater como nós três fomos do campo. O que acontece muito? Quando vai debater sobre um assunto normativo, às vezes a galera que está lá é só de projeto. O cara não conhece de campo. Então a gente já teve alguns arranca-rabo, que, né, a gente fala lá no Sul, justamente por causa disso. Porque o pessoal é da área de projeto, e nada contra o pessoal da área de projeto, escutem com bons ouvidos isso. Mas a galera às vezes não conhece o campo. E aí passa uma posição, não, porque tem que ser assim, porque é assim. Não, peraí, mas o funcionamento acontece dessa forma. Então é importante ter isso, mas o ponto principal que eu queria trazer, e por isso que eu perguntei para vocês quem é que faz parte, porque às vezes a gente fica debatendo lá só com as multinacionais. Cadê o resto do mercado para debater junto com a gente? Cadê os engenheiros responsáveis das empresas menores para atuar lá junto com a gente? Isso é importante também. Eu canso de trazer, porque a gente traz, sobretudo, uma visão imparcial relacionado às normas, para justamente não acontecer o que tu falou. Ok, eu tenho que seguir, mas muitas das vezes o que a gente encontra com as empresas é, putz, mais uma besteira normativa, mais uma besteira normativa. Não que são todas, mas a gente escuta muito isso também, e é importante participar lá. Carlos, traz para nós aí sobre a questão de legislação ou não, se é obrigatório ou não. Isso aqui eu utilizo muito, eu coloco até dentro dos meus relatórios. É a Lei 8.078 de 1990. Lá da seção 4, artigo 39, é o que ela fala. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se normas específicas não existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, com metro. O que isso quer dizer? Norma técnica no Brasil, ela tem poder de lei, porque ela está incluso no Código do Consumidor. Se vocês, por exemplo, montar um equipamento fora da norma técnica e for um de nós aqui identificar produtos, vocês vão ter que colocar o produto de graça. E vocês vão colocar o produto de graça e for para a justiça, primeiro ponto que vai ser levantado para o juiz, não seguiu o que está o Código do Consumidor. E a gente tem muito resistência, principalmente de empresas multinacionais. Por quê? Eles acham que, não, lá fora não funciona assim. Desculpa até o palavrão, eu falo foda-se, dane-se. Nós estamos no Brasil, vocês vão seguir o que está no Brasil. Não tem conversa. Não tem conversa.
consumidor, é. Essa lei é do Código Consumidor. Complementando, né, lembrando que tem a Lei 10.348 do município de São Paulo e a 2.743 do Rio de Janeiro, o artigo 11 e 6, respectivamente, diz que tudo que é ABNT faz parte dessa lei. Então, é bem claro nessas duas leis, não é lei federal, ela só complementando, tá? Ela deixa bem claro mesmo que tudo que é ABNT é lei em São Paulo e Rio de Janeiro. Assim como o serviço, que às vezes a gente só acha que é o produto, o serviço também. Se nós estamos fazendo a manutenção que não está de acordo com a norma técnica específica para manutenção de elevador, a gente não entrega o plano de manutenção anual, não deixa a ficha, isso está tudo dentro dessa norma específica. E foi identificado isso, está prestando um serviço em desacordo também com a BNT. Bom, antes de encerrar o debate, queria dizer que o Éder tem uma novidade para contar para a gente. E... Número de acidente, meu camarada. O pessoal falou. Vocês sabem o número de acidentes que teve esse ano? Todo mundo sabe? Ou ninguém perguntou? Então tá de boa. Traz a cola aí para nós. Tem aí junto. A gente tinha feito um levantamento antes. O Carlos fez num primeiro momento, que estava atualizado um tempinho atrás. Mérito, e a gente tinha mérito desse cara aqui, ó. 31 acidentes relacionados à área de elevadores noticiadas. E depois, com esses, 22 fatalidades. E aí, a gente teve um boom de novo de acidentes. Esse levantamento era até agosto, né? Então, nos últimos 5 meses, a gente teve mais 14 acidentes no segmento, com 13 mortes. Gente, é um número muito alto. É por isso que eu trouxe ali anteriormente que a gente não pode tratar que, conforme o número de viagens, conforme comparado ao avião, a gente tem, o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo e a gente não pode considerar essas mortes como algo grave. Sim, é algo grave. A gente precisa dar uma atenção e a gente até estava falando há pouco, né? A minha esposa fala muito comigo, pô, tu não pode mais falar que elevador não cai. E aí e aí a gente pode ficar horas aqui falando sobre que tipo de elevador que caiu, se o elevador seguia a norma ou não, se realmente era um equipamento que seguia a norma, que seguia padrão. A gente tem vários desses acidentes com multinacionais. Tivemos acidentes com multinacionais que não foram noticiados, então a gente tem também essa relação. E também, por óbvio, existe muito desses equipamentos tratados e na própria notícia. Não precisa nem ser um especialista na área. Elevador caiu porque rompeu o cabo de aço. Já começa que não seguia o mínimo do padrão normativo relacionado ao cabo de aço, porque tinha um só e o elevador caiu, né? Então, de fato, é um número muito alto aí de acidentes e a gente precisa dar essa atenção aí para o segmento. Tinha mais alguma coisa? Não, para mim perfeito. Que não tem nada a ver com densidade demográfica, é um número alto de qualquer forma, né? Sim, com certeza. E tanto essa preocupação, fazendo a deixa já, né, Daniel, a gente está encaminhando para o fim, eu vou pedir para o pessoal colocar lá o QR Code na tela. Não sei quem é que está controlando a mesa lá, se puder colocar aí para a galera. A gente tem uma novidade para trazer que a gente trouxe lá na Expo Elevador da outra vez. Num primeiro segmento, né, a gente falou aqui um pouquinho no início que a gente não precisava estar fazendo isso que a gente faz. E muitos síndicos, muitos gestores, a primeira coisa que o síndico fala para todos nós aqui quando a gente faz vistoria é: tu tem empresa de elevador? Quer assumir o contrato? Porque, pô, tá ruim o relatório que tu fez, eu preciso de uma empresa que nos atenda. Esse é o primeiro ponto. E a gente não tem. E aí muitos síndicos começaram a trazer para nós, Edson, Parmegiano, Carlos, por que vocês não ensinam as empresas? Por que vocês não indicam empresas para nós para trabalhar dentro do segmento? E aí isso gerou um start na cabeça. Eu convidei esses cabeça de lata lá no passado, e eles, não, eu acho que não é bem o caminho, não sei o quê, vamos tentar, vamos fazer alguma coisa. E a gente criou e lançamos a mentoria elevada e a mentoria MPB, voltada para o segmento especificamente para empresas de elevadores. E o crescente número de acidentes nos trouxe
uma preocupação maior. E a gente fez algumas reuniões aí, chegamos ao consenso, o Carlos e o Parmegiano agora vão fazer parte também da mentoria. A MPB já está lá com a plataforma, já tem a metodologia, já tem as aulas lá para os técnicos e a galera da área comercial entender um pouco mais sobre manutenção. Ela tem embasamento dentro da 16083 e sobre vários segmentos. Temos convidados lá na mentoria elevada e encontros quinzenais. Então o QR Code que está aparecendo na tela é para vocês entrarem, vocês vão entrar para um grupo do WhatsApp. A gente vai deixar um recado depois para vocês ali no final e a gente vai marcar sobre uma condição especial. O que eu posso adiantar para vocês é que a gente cedeu 30% de desconto somente para a galera que está aqui na Lift. Então vocês entrem no grupo, a gente tem aluno lá junto com a gente também, então quem já está e entra ali no grupo para a gente conversar e lá a gente vai dar os detalhes depois para vocês. É gratificante para nós a gente poder colaborar e trocar essa ideia junto com vocês. E fico muito feliz aqui também de a gente fazer parte junto desse projeto aí junto. Se vocês quiserem trazer aí também um pouquinho do cenário e do porquê que a gente foi para esse caminho, aí eu acho que é importante. Exatamente, né? O Éder que foi o fundador dessa ideia, né? E realmente muito bacana, né? O que ele fez. E de fato a gente vê que tem uns leques aí das empresas, pequenos problemas que muitas empresas têm e é fácil de resolver. E aí o Éder fez esse projeto, chamou agora, agradeço demais pela essa oportunidade, eu e Carlos. E a gente está, os pilares basicamente, né, vamos falar sobre parte comercial, procedimentos técnicos, procedimento de manutenção, contabilidade, leis, normas, estratégias de vendas. Então, vai ser um ponto de apoio para que vai rodar, né? Vai ser um universo que vai girar entre esses pilares, que são dúvidas, elaboração de proposta, apresentação de modernização, enfim, né? Estratégias, comunicação, estratégias de apresentação, enfim. Pílulas, né? Que vai ser insights que com certeza a gente, às vezes é básico e a gente percebe que, pô, como assim? Você não fez dessa forma, né? Alguma consideração, Carlos? Acho que é isso aí que eles passaram aí. E como eu já tinha até falado anteriormente aqui, né, relacionado a isso, nós não precisaríamos nem estar aqui. Porque nós somos empresas independentes, temos as nossas empresas, nós fazemos auditorias, inclusive, de várias empresas que estão presentes aqui. Então, não teria necessidade nenhuma. Mas como que nós falamos anteriormente, nós se preocupamos com a segurança. Acreditamos muito em segurança, em procedimentos e a gente quer melhorar. A gente quer melhorar o setor. E não adianta a gente ficar reclamando, somente reclamando e não fazer nada. Então, acho que é um passo bem interessante, bem bacana relacionado a essa mentoria. Acredito que vai ajudar muitas pessoas, vai agregar muito o nosso setor. Porque nós três aqui somos apenas 3 pontinhos no meio do oceano. E a gente só vai conseguir se todos nós do setor realmente aí se juntarmos. Para voltar realmente, sermos considerados o meio de transporte mais seguro do mundo. Então, essa aí que é a minha consideração final. Beleza. Agradecer a revista Elevador pela oportunidade que nos deram, né? Parabéns pelas... Quantos anos, né? A revista? 28. 28, tá vendo? Então, bastante tempo aí... que começou, foi o percursor e agora estamos nessa oportunidade de estar nesse palco que cada vez cresce mais, cada vez está mais bonito, cada vez está mais, enfim, né, com mais conteúdo interessante, né, mais palestrantes. Então, obrigado pela oportunidade, parabéns, tá? Obrigado.